Bom dia, como vai? Seja bem-vindo, Canal da Paz. Que bom estarmos juntos, meu amigo, minha amiga, mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor que já está aberta, a verdadeira Constituição. Quero compartilhar com vocês hoje, nesta sexta-feira, hoje dia de preparação, porque amanhã é sábado, Santa Convocação, dia de descanso, dia sagrado, dia santo. Mas eu quero falar sobre um homem que era corajoso, fanfarrão, não é? Que andou sobre as águas, que cortou a orelha de Malcom, que disse para Jesus, um pouco antes da crucifixão, da prisão, julgamento e crucifixão de Jesus, ele disse para Jesus assim que jamais ele trairia o mestre, que ele estava disposto, se fosse o caso, até ser preso ou até morrer pelo mestre. Então ele era assim. E Jesus sabia que ele o negaria. E Jesus disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E no capítulo 22 está tudo relatado, estes fatos, e dos versos 54 ao 62 estão escritas então o episódio em que Pedro nega a Jesus, covardemente. Ele se esconde junto das pessoas que estavam no pátio do Sinédrio enquanto Jesus estava sendo julgado injustamente e ilegalmente, porque os romanos não permitiam que as pessoas fossem julgadas durante a noite. Não era permitido, a lei romana não permitia isso. Mas carregaram Jesus, e Pilatos, que era o representante ali dos romanos, não é? Do Império Romano, consentiu em julgar Jesus durante a noite toda. E Pedro então diz aqui no verso 61, né, diz assim: então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. E então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Covardemente Pedro negou a Jesus 3 vezes. Disseram para ele: você é um deles, você é um daqueles discípulos. A tua maneira de falar, o teu jeito de falar te denuncia. Ele disse: não, jamais. E outro, e outro, e outro falou e o acusou, e ele negou a Jesus, e o galo cantou. Mas este Pedro que deixou transparecer uma covardia bem escancarada, não é? Ele mostrou que tinha medo realmente. Este mesmo Pedro, ele se tornou, depois que se converteu, porque Jesus, depois da ressurreição, conversou com Pedro e disse: Pedro, você me ama de verdade? Pedro, você me ama de verdade? Pedro, você me ama de verdade? 3 vezes Jesus o indagou para que ele confirmasse. E Pedro: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Sabe que eu amo, sabe que eu amo. E Pedro confirmou. E este mesmo Pedro que era covarde, depois que se converteu, veja como nós, quando aceitamos a Jesus em nosso coração, nós nos tornamos ousados na palavra. Pela fé, nós colocamos a nossa própria vida em risco para defender e para testemunhar do amor de Jesus. Lá no livro de Atos, o capítulo 5 e o verso 29 diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Pedro disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Sabe para quem Pedro disse isso? No Sinédrio, dentro do STJ deles da época, ou do STF deles, na frente dos juízes, na frente dos ministros, na frente dos homens que julgavam as questões terrenas. Pois ele disse assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E sabe o que aconteceu? Gamaliel o defendeu, era um homem importante no Sinédrio. Disse assim: deixa de mão esse Pedro, porque se ele for de Deus, ele prosperará. Se ele não for,
Claro, ele não vai prosperar, não vai dar certo. Mas se ele for de Deus, nós estaríamos contra Deus. E isto seria uma heresia, um sacrilégio, uma profanação do nome do Senhor. E então soltaram a Pedro, mas antes de o soltarem, verdadeiramente, exigiram que eles deixassem de falar sobre Jesus, sobre o amor de Cristo, sobre a salvação e o Evangelho eterno. E diz assim no verso 40, chamando os apóstolos, isso em Atos, né? Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. Eles apanharam, foram açoitados, e Pedro não teve medo mais. Depois que Pedro negou a Jesus, e Jesus, saindo da sala de julgamento, olha para Pedro, e Pedro sente a dor profunda no peito, uma dor aguda como se fosse uma punhalada. Jesus olha para ele serenamente e não o condena, mas ele se condenou. E ele se arrependeu e chorou amargamente. O homem que era covarde, que se mostrou covarde perante os seus amigos, perante aqueles que estavam lá para crucificarem a Jesus, Pedro teve medo e foi covarde. Mas depois que se converteu, ele se tornou um dos homens mais ousados da história cristã. E diz Flávio Joséfo que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque dizia para os seus algozes que ele não era digno de morrer como Jesus morreu na cruz. E o crucificaram de cabeça para baixo. De covarde a um cristão valente, a um cristão ousado, a um cristão altruísta. Morreu pelo Evangelho, morreu defendendo o nome de Jesus, morreu justificado, salvo e perdoado. É isso que Deus quer para você e para mim. Que nós sejamos corajosos, que nós sejamos homens de fé, como os patriarcas foram, aqueles que constam na galeria dos heróis da fé. Desde Abraão, desde Isaac, Jacó, desde de José, desde Davi, homens, Moisés, homens que correram risco da própria vida para defender o nome de Jeová. E então, você às vezes tem vergonha, tem medo de testemunhar de Jesus? Eu tenho uma experiência para te contar sobre a obediência a Deus e a Jesus e os seus mandamentos, que se eu contar você chora, mas não vai ser hoje, outro dia eu conto. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesta manhã, neste dia de sexta-feira, para que Deus nos abençoe, guarde, Deus nos ilumine e nos faça homens de fé, corajosos, fervorosos e destemidos e ousados. Incline a sua fronte, feche seus olhos se puder e oremos. Senhor, que exemplo magnânimo de Pedro, ele que se mostrou medroso, covarde, depois que se converteu, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Ele se tornou um homem ousado, pregador da Tua palavra, testemunha fiel e ocular do Seu amor, da Sua justiça e da salvação. Salve-nos também a nós. Conceda-nos a fé de Jesus Cristo. Conceda-nos a fé necessária para sermos ousados, capazes de darmos a nossa própria vida em testemunho do Evangelho. Assim oramos, agradecidos em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Oramos, amém. Como dizia Billy Graham, a paz não é ausência de problemas, mas é Deus em meio a eles. Fiquem com Deus nesta sexta-feira. Amo vocês. Tchau, tchau.